Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou continuando com a parte de composição de movimentos. Esse é o segundo vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, tá aqui, ó, é só você clicar que ele vai te direcionar para lá, tá certo? É importante que você faça isso na sequência correta, né? Entenda a progressão, né, do meu raciocínio para que você possa entender bem aquilo que a gente está falando aqui, beleza? Bora então para o nosso vídeo, galera, logo após a vinheta. Muito bem. Agora nós vamos fazer um exercício aqui em que nós não temos a mesma direção das velocidades, mas a regra do encadeamento que a gente aprendeu no vídeo 1 continua valendo e a gente continua montando ela da mesma maneira. Então ele fala assim, ó, um barco navega em um rio de 800 metros de largura. A velocidade do barco em relação ao rio é de 8 metros por segundo. Então, eu vou chamar essa velocidade aí de velocidade do barco em relação à correnteza, tá? Em relação ao rio. 8 metros por segundo. E a velocidade da correnteza é de 6 metros por segundo. Essa correnteza ela tem uma velocidade em relação à margem do rio aí. Então, a velocidade da correnteza em relação à margem, 6 metros por segundo. Determine letra A. O menor tempo de travessia. Isso aqui os estudantes costumam ter bastante dificuldade. Olha como é simples, ó. Nós vamos ter o barquinho aqui, faz de conta que essa bolinha é o barquinho. E ele fala que a largura aqui desse rio é de 800 metros. Muito bem. Observe que o fato de existir a correnteza não vai interferir no tempo em que esse barquinho vai demorar para poder sair de uma margem e ir para outra. Para que ele faça essa travessia no menor tempo possível, ele deve direcionar a velocidade que ele tem aí em relação ao rio, em relação à correnteza, perpendicularmente à margem. Professor, então ele vai retinho assim? Não, ele não vai, porque você tem uma correnteza que está empurrando ele. Mas o fato de eu ter uma correnteza mais forte ou mais fraca só vai interferir no quanto esse barco vai ser arrastado rio abaixo. Ele não vai seguir essa trajetória retilínea aqui. É claro que ele não vai fazer isso, porque ele está sendo arrastado pela correnteza. Mas o tempo de travessia só depende dessa velocidade aqui, que a gente vendo de cima, né, vê ela na vertical. Então, só depende dessa velocidade vertical e desse deslocamento. Note que o deslocamento do barco, item A, né? O deslocamento do barco em relação ao rio, aí, em relação à correnteza, é esses 800 metros. Deslocamento do barco em relação à correnteza vai ser esses 800 metros. Imagine uma pessoa aqui nesse rio, ó, olhando esse barquinho se movimentar. Como os dois estão sendo arrastados pela correnteza, eles não percebem, o menino que está ali na água não percebe a velocidade da correnteza olhando para o barco, porque o barco também tem a mesma velocidade da correnteza. Então não há aproximação ou afastamento relativo entre eles. O barco ele vai começar a subir ao mesmo tempo que ele é arrastado, e o menino está sendo arrastado junto com o barco. O menino vai observar o barco saindo de uma margem e chegando na margem oposta. É isso que ocorre. O deslocamento do barco em relação à correnteza é de 800 metros e eu tenho a velocidade do barco em relação à correnteza. Então, o tempo de queda só vai depender disso aí, ó. A velocidade do barco em relação à correnteza é o deslocamento do barco em relação à correnteza pelo tempo. Então, essa velocidade que a gente tem lá, que é 8 metros por segundo, vai ser 800 metros dividido por ΔT, e ele vai gastar, então, 100 segundos para chegar até a outra margem. Então, na letra B, o local que o barco atinge na outra margem, no caso do item A.
Como assim o local que ele atinge? Porque a gente já concluiu que ele não vai fazer isso aqui em linha reta, né? A gente já concluiu que ele será arrastado. Essa não será a trajetória dele. A trajetória dele vai ser uma trajetória que vai ficar na diagonal. Quanto que ele vai ser arrastado? Nesse tempo de 100 segundos, a correnteza arrasta ele a cada segundo 6 metros. Então é só você utilizar a velocidade da correnteza em relação à margem, é o deslocamento da correnteza em relação à margem pelo tempo. E assim a gente descobre quanto que a correnteza deslocou ele. Nós temos aqui a velocidade da correnteza, que é 6. O deslocamento é o que a gente quer saber. E o tempo é de 100 segundos. Portanto, o deslocamento da correnteza em relação à margem é de 600 metros. O que significa isso? Que ele vai ser arrastado 600 metros rio abaixo. Ou seja, ele não vai chegar aqui nessa parte oposta da margem. Ele vai chegar, por exemplo, mais ou menos aqui assim, ó, porque ele está sendo arrastado pela correnteza e esse arrasto é de 600 metros. Ele seguiria, então, uma trajetória assim, ó. Essa é a trajetória descrita por esse barco. Uma pessoa na margem veria o barquinho se deslocar na diagonal. E olha o que ele pede: o módulo da velocidade do barco em relação às margens. Vamos aplicar a nossa receita, a nossa regra do encadeamento? Quem é o móvel em estudo? É o barco. Quem é o referencial móvel? É a correnteza. Quem é o referencial fixo? É a margem. Então, ó, do barco em relação à margem é igual do barco em relação à correnteza mais a velocidade da correnteza em relação à margem. Eu tenho que efetuar essa soma vetorial. Dá uma olhada lá nos vetores, ó. Do barco em relação à correnteza, tá para cima, assim, ó. Então a gente põe ela para cima. E da correnteza eu coloquei aqui para a direita, né? Então a gente coloca aqui, ó, a da correnteza para a direita. A correnteza em relação à margem. E a soma desses dois vetores é esse vetor aqui, na diagonal. É a velocidade do barco em relação à margem. E que, visivelmente, a gente vai fazer aqui um teorema de Pitágoras com essas duas velocidades. Mas olha que maravilha, é 6 e 8. Novamente, nós temos um triângulo 3, 4, 5. 6, 8, a hipotenusa vai dar 10. Então, essa velocidade vai ser 10 metros por segundo, porque é um triângulo 3, 4, 5. Legal? Como eu disse no vídeo anterior, se você não está familiarizado com o triângulo 3, 4, 5, não tem problema, é só você fazer o teorema de Pitágoras com essas velocidades aí. Velocidade do barco em relação à correnteza, mais a correnteza em relação à margem. Ó. Aplicou esse teorema de Pitágoras, você sabe aqui que do barco em relação à correnteza é 8, então ficaria 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. É isso aí. E se você resolver essa continha, eu juro que você vai chegar nisso aqui. Legal? É isso aí. Fala sério, né, gente? Namorar é bom, mas estudar física é outro nível, né? Vamos para mais um? Bora para mais um aí, ó. Ele fala assim: um carro se desloca para a direita em uma estrada a 12 metros por segundo. Então vamos anotar aqui: velocidade do carro em relação à estrada, o solo, 12 metros por segundo. Está chovendo e o motorista percebe que as gotas de chuva que caem verticalmente em relação ao solo fazem traços inclinados de 30 graus em relação à vertical das janelas do carro.
Qual o módulo da velocidade das gotas de chuva em relação ao carro? Então, eu quero a velocidade da gota em relação ao carro. Quanto vale isso daí? Isso porque o carro tem uma velocidade em relação ao solo e veja, a velocidade das gotas de chuva em relação ao solo, eu não sei quanto vale, mas eu tenho certeza que ela é vertical. Bom, a gente vai aplicar aqui a regra do encadeamento. Eu estou estudando o movimento de quem? Esse aqui é um exercício que engana um pouco, porque o cara vai achar que está estudando o movimento do carro, quando na verdade eu estou estudando o movimento das gotas de chuva, porque ele pede a velocidade da gota de chuva em relação ao carro. Então, a gota de chuva é o meu móvel em estudo. O carro que se movimenta sobre o solo é o meu referencial móvel. E o solo é o meu referencial fixo. Então, como é que fica a regra do encadeamento? Velocidade das gotas de chuva em relação ao solo tem que ser igual à velocidade das gotas de chuva em relação ao carro mais a velocidade do carro em relação ao solo. Essa é a regra do encadeamento. O que eu tenho certeza absoluta? Eu tenho certeza absoluta que a velocidade das gotas de chuva em relação ao solo são verticais. Eu não sei o valor dela, mas eu sei que ela é vertical. A velocidade das gotas em relação ao solo, aqui ó, é um vetor que está na vertical. Mas por causa do movimento do carro, ele está enxergando, ó, traços inclinados de 30 graus em relação à vertical, nas janelas do carro. Por causa dele estar se movimentando, ele vai enxergar as gotas de chuva assim, ó, chegando assim para ele. Essa é a velocidade das gotas em relação ao carro, fazendo um ângulo de 30 graus com a vertical. É isso que o enunciado está dizendo. Agora, para onde que é a velocidade do carro? O carro está se movendo para onde? Olha só, na regra do encadeamento. A velocidade das gotas em relação ao carro, mais a velocidade do carro em relação ao solo, que é o que eu quero, vai me dar como resposta a velocidade das gotas em relação ao solo. Então, eu só posso ter esse vetor aqui que eu vou deixar em azul, vai. Essa é a velocidade do carro em relação ao solo. Professor, como é que você sabe que ela é horizontal para a direita? No caso, eu coloquei a vertical aqui e a diagonal, formando 30 graus. Poderia ter posto para o lado de cá também, tá? Pus para cá. O fato é que, na nossa regra do encadeamento, esse vetor mais esse tem que me dar esse. Então, qual vetor que somado a esse vetor... Vou até mudar a cor dele aqui, ó. Vou colocar ele verde, ó. Qual vetor que somado a esse vetor verde me dá esse vetor vermelho? Então, teria que ser esse vetorzinho em azul, tá? É assim que a gente descobre. Então, essa é a velocidade das gotas, né, em relação ao carro. E agora, gente, nós temos aqui um triângulo retângulo. E o que ele quer saber é a velocidade das gotas em relação ao carro, ou seja, ele quer saber essa hipotenusa. E ele me deu a velocidade do carro. A velocidade do carro é o cateto oposto. E eu tenho aqui a hipotenusa como incógnita. Cateto oposto pela hipotenusa, nós vamos usar a relação de seno. Seno de 30 é a velocidade do carro em relação ao solo sobre a velocidade das gotas em relação ao carro. Seno de 30 é meio. A velocidade do carro em relação ao solo ele deu que é 12. E assim nós determinamos a velocidade das gotas em relação ao carro. Multiplica cruzado aí. A velocidade das gotas em relação ao carro vai ser de 24 metros por segundo. Se o exercício tivesse me pedido a velocidade das gotas em relação ao solo, ele não pediu, poderia fazer depois daqui um teorema de Pitágoras ou simplesmente utilizar a relação de cosseno aqui, né? Cosseno de 30, cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza?
É isso aí, meu povo. Ficamos por aqui nessa segunda parte e a terceira parte desse estudo de composição de movimentos nós vamos falar sobre rolamentos, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para que possa atingir mais pessoas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. E se você deseja ter um acompanhamento VIP comigo, eu trabalho com aulas particulares, preparando vários estudantes aí para os seus vestibulares e também trabalho com acompanhamento escolar para que o estudante ao longo do ano do seu ensino médio possa ir bem em todas as suas provas de física. Beleza, galera? É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!